Pessoal, hoje eu vou falar um pouco a respeito do Carlos Marighella. Brasil Paralelo fez o favor, um grande favor, de publicar um artigo falando a respeito desse terrorista aí, né? Com certeza você já deve ter ouvido falar por meio do seu professorzinho de história, pé sujo, né? De que Carlos Marighella foi um libertador, um revolucionário, né? Um cara que lutou pela nossa democracia, pela nossa liberdade, mas na verdade aqui não passava de um terrorista, um vagabundo. E que bom que foi pro Quinto dos Infernos, né? Vamos lá ler esse artigo aqui, pessoal. Foi publicado no dia 18 de agosto de 2022. Tem um pouco mais de um ano. E eu espero que vocês me acompanhem na leitura desse artigo até o final, tá ok? Descubra quem é Marighella. Ele foi considerado o inimigo número 1 da ditadura militar. Lucas, você é a favor da ditadura? Você é a favor? Não sou a favor. Na verdade, eu nunca nem estudei muito a respeito disso. Mas o que eu sei mesmo é que os militares eles não sabiam muito o que estava acontecendo, principalmente no meio da esquerda intelectual. A esquerda amada eles até tinham uma certa noção, né? E com certeza Carlos Marighella não era um amigo do povo, com certeza não era, né? Procura-se Marighella, chefe comunista, crítico de futebol em Copacabana, fã de cantadores de feira, assaltante de bancos, guerrilheiro, grande apreciador de batidas de limão. No dia 20 de novembro de 1968, com essa interessante descrição, a revista Veja apresentou ao Brasil quem é Carlos Marighella, inimigo número 1 do regime militar. Exaltado por alguns como figura de resistência, criticado por outros, Marighella, sem dúvidas, foi um importante personagem nacional. Conheça sua vida e biografia. O que você vai encontrar nesse artigo? Primeiros anos e início da militância de Carlos Marighella, a breve carreira política de Marighella, outra vez o partidão é posto na ilegalidade, Carlos Marighella e o golpe de 64, treinamento em Cuba, Carlos Marighella como o filme não mostra. Vamos lá. Primeiros anos. Carlos Marighella nasceu em Salvador, no dia 5 de dezembro de 1911, filho primogênito dos 7 filhos de Augusto Marighella e Maria Teresa Marighella. Seu pai nasceu na Itália, país onde foi ensinado a defender as ideias anarquistas. Sua mãe era descendente dos Hausás, povo africano que se espalha da Nigéria ao Sudão. Augusto influenciou desde cedo as ideias de Marighella. Os ideais anarquistas, a defesa da emancipação da classe trabalhadora, todos estes pontos porque Marighella militou, herdou de seu pai. Carlos Marighella também foi influenciado pelo pai a percorrer todo o círculo escolar, completando o ensino secundário e o estudo de ciências e letras. Durante seu período escolar, Marighella desenvolveu gosto pela escrita. Um poema de sua autoria foi usado para responder uma prova de física. Prova em verso. Doutor, a sério me permita, em versos rabiscar a prova escrita. Espelhe a superfície que produz, quando polida a reflexão da luz. Há nos espelhos a considerar 2 casos quando a imagem se formar. Caso primeiro, um ponto é que se tem. Ao segundo, o objeto é que convém. Seja a figura abaixo que se vê, o espelho seja a linha beta C, o ponto P, um ponto dado seja, como um raio incidente R se veja. O raio refletido vem depois, e o raio luminoso ao ponto 2. Foi traçado em seguida uma normal, o ângulo 1 de incidência AR igual. O início da militância de Carlos Marighella. Aí tem uma foto aqui, né, da carteira de filiação de Carlos Marighella ao PCB. Carlos Marighella, efetivo, idade de 34 anos e profissão aqui, professor. Em 1931, Marighella ingressou no curso de engenharia na Escola Politécnica da Bahia. Sua vida como ativista política e militante comunista se iniciaria nesse momento. Com apenas 1 ano de estudos, participou da ocupação da Faculdade de Medicina da Bahia contra o governo inconstitucional de Vargas. Junto a outros 500 estudantes, enfrentou o governo provisório. Marighella foi preso nesta ocasião. Assim que foi solto, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil. Por sua filiação ao partido ilegal, foi impedido de concluir seu curso universitário. Em 1934, Marighella tornou-se um dos dirigentes do PCB, conhecido como Partidão. Ele foi o responsável por organizar o braço do grupo na Bahia. No ano seguinte, o Brasil viveu uma tentativa de golpe comunista, a intentona comunista. O governo de Vargas reagiu com o endurecimento das perseguições contra os comunistas. Em 1935, mesmo ano do levante comunista, Carlos Marighella foi para o Rio de Janeiro, tendo sido eleito dirigente nacional do PCB. A perseguição aos comunistas promovida por Vargas levou Marighella a um novo cárcere. Filinto Miller foi responsável pela prisão e tortura de Marighella. Em 1937, depois de 2 anos de prisão, Marighella foi solto por meio de um processo judicial. Manifestações políticas pressionaram o governo pela liberdade dos integrantes do PCB. Apesar da liberdade em apenas 5 meses longe das celas, Marighella foi preso outra vez. O governo usou o programa de rádio nacional para denunciar um suposto plano Cohen, que articulava um novo golpe comunista.
Posteriormente, descobriu-se que o plano foi uma armação do general Olímpio Mourão Filho, aliado de Vargas. O ditador Vargas, utilizando-se do suposto risco iminente, outra vez declarou estado de emergência no país e endureceu seu regime. Os membros do PCB foram outra vez perseguidos e presos. A liberdade de Marighella só viria com o fim da era Vargas. A breve carreira política de Marighella. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o governo de Vargas teve seu desfecho. A nova república anistiou presos políticos e instaurou uma constituição democrática. Marighella foi libertado e concorreu nas eleições como deputado federal constituinte pela Bahia. Sua atuação na elaboração da nova Constituição concentrou-se em defender o casamento civil e o divórcio, além de questionar a forma como a liberdade religiosa foi posta na Carta de 1934. Contudo, o período de ilegalidade política de Marighella seria breve. Outra vez o partido é posto na ilegalidade. Diante do cenário da Guerra Fria, em 1947 o partidão foi outra vez posto na ilegalidade. O TSE ajuizou uma ação que proibia as operações do partido no Brasil. O argumento é que eles faziam ponte para a instalação dos interesses russos no Brasil. Em 1957, o partido voltou à legalidade a partir de um ato de JK, Juscelino Kubitschek. Só que em 1964, Marighella enfrentaria a perseguição mais intensa de toda a sua trajetória como militante comunista. Carlos Marighella e o golpe de 64. Em 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência do Brasil e quem assumiu foi seu vice, João Goulart, que tinha ligações com as outras ditaduras populistas latino-americanas. Ele estava na China comunista de Mao Tse-tung quando houve a renúncia. Jango sustentava teses de esquerda, mesmo que o Brasil não as quisesse. Ele começou uma política econômica intervencionista, desenvolvimentista, emissionista e inflacionária. A inflação atingiu 100% ao ano e a situação era insustentável. Em meio a tudo isso, Goulart concluiu que o melhor era se unir à extrema esquerda e ainda encorajava os grupos a fazer greves para pressionar o Congresso. Com a presença da KGB no Brasil, com guerrilheiros treinados em Cuba e com a ajuda da STB, a tcheca, as tensões só aumentaram. Em 1962, já se sabia da existência de pelo menos 8 campos de treinamento das ligas camponesas do Brasil que tiveram treinamento de guerrilha em Cuba. O país estava tomado por uma tensa polarização. Diante do quadro de tensão, Marighella defendeu a necessidade de o PCB organizar uma resistência armada. A ideia não foi bem recebida pela diretoria do partido, o que levou a um afastamento de Carlos Marighella da organização. Na madrugada de 31 de março de 1964, correu o boato de que as tropas do exército saíram do Rio de Janeiro e de Minas Gerais rumo a Brasília para depor o presidente. Marighella, consciente de que seria alvo dos militares, fugiu na madrugada com sua esposa. Vivendo na ilegalidade, fugia constantemente dos militares da perseguição do novo regime. Treinamento em Cuba. Em 1967, Carlos Marighella passou um período em Cuba. A ilha era um local que oferecia treinamento de guerrilha para pessoas que desejassem militar pelo socialismo ao redor do mundo. Marighella recebeu esse treinamento antes de retornar ao Brasil. Ainda em Cuba, foi expulso do PCB, por ter escrito uma carta discordando do posicionamento do partido. Assim que retornou ao Brasil, em 1968, fundou um grupo focado na luta armada. Assim, Marighella fundou a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, em 1968. A organização concentrava militantes dissidentes do PCB e outros defensores da derrubada do regime a partir da luta armada. O grupo guerrilheiro foi responsável por uma ação impactante, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. O resgate do político foi a soltura de 15 presos políticos. Dentre as ações da ALN estavam rouba bancos, rouba quartéis, rouba estabelecimentos comerciais, sequestro de pessoas, tortura de inocentes, fuzilamento de inimigos da revolução, ações de guerrilha urbana, sabotagem das vias e instituições públicas, explosão de bombas em locais públicos e difusão e propaganda de ideias socialistas e comunistas. Os objetivos, por mais que hoje se digam por muitos que era a luta pela democracia, o real intento da ALN e todos os grupos guerrilheiros era a derrubada do regime militar, a substituição de uma ditadura militar por uma ditadura socialista e a tomada do poder pela revolução. O Marighella, que muitas vezes é retratado em livros de história e foi recentemente romantizado nas telas do cinema, está distante do que realmente foi o personagem real. Carlos Marighella, como o filme não mostra. Aí tem uma capa icônica da revista Veja denunciando Marighella. Eu não sei de que ano que é não, deixa eu ver, não dá pra ver. O terrorismo, aí tá aqui na capa, Veja, procura-se Marighella, chefe comunista, crítico de futebol em Copacabana, fã de cantadores de feira, assaltante de bancos, guerrilheiro, grande apreciador de batidas de limão. O terrorismo revolucionário tornou-se cotidiano. O crime, o medo e o sangue marcaram presença na vida dos brasileiros. Assaltos a bancos e a estabelecimentos comerciais, explosão de bombas em lugares públicos, fuzilamento e tortura de pessoas inocentes. Os revolucionários assassinavam até mesmo seus próprios colegas que quisessem desistir da luta armada. Os comunistas brasileiros seguiam o exemplo de seus camaradas ideológicos, que em outros países já haviam assassinado mais de 50 milhões em nome da Revolução.
O Holodomor, a crise de 1932 e os gulags são apenas alguns dos momentos que complementam esse número. Bandidos e terroristas, hoje venerados como heróis nacionais, sequestraram, torturaram e assassinaram inocentes em nome de seus ideais. Esta é uma verdade pouco noticiada nos anos seguintes pela imprensa e academia brasileira, que tratou tudo como uma luta contra a ditadura e pela democracia. Os revolucionários não lutavam por liberdade, democracia ou direitos humanos, mas queriam substituir a ditadura militar por uma ditadura proletária socialista. Derrubar o regime militar era o pretexto utilizado para atrair militantes para a causa principal, instalar a ditadura comunista. Havia dezenas de grupos que, com brutalidade e frieza, cometiam atrocidades contra o povo brasileiro. Carlos Marighella, juntamente com grupos ligados à teologia da libertação, foi responsável pela criação do grupo terrorista mais perigoso do país, a ALN. Autor do livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, publicado em junho de 1969. Marighella divulgou todas as táticas e objetivos dos grupos terroristas que seguiam à risca seus ensinamentos cruéis. Primeiro, matar policiais e membros do exército. 2. Preparar bombas. 3. Assaltar. 4. Sequestrar. 5. Fazer terrorismo. 6. Executar colegas que desertassem. Veja um trecho do seu manual, abre aspas. É claro que o conflito armado de guerrilheiro urbano também tem outro objetivo, mas aqui nos referimos aos objetivos básicos, sobretudo as expropriações, ou seja, roubo. É necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar os policiais e todos aqueles dedicados à repressão e se está verdadeiramente dedicado a expropriar a riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários e dos imperialistas, fecha aspas. Manual do Guerrilheiro Urbano, Sabotagem, edição 2003, página 3. Mesmo assim, em 2013, Marighella foi homenageado em sessão solene no Senado Federal pelo que chamaram de luta social. Ele também recebeu filmes que exaltavam seus feitos, mesmo que fosse de barbárie e de crime. Não é de hoje que a mídia e outros grupos exaltam figuras controversas que se envolveram diretamente com o crime. Um tema sério que está sendo tratado de forma irresponsável. A mídia mostra o mesmo recorte o tempo todo. Um recorte que muitas vezes abafa a voz das verdadeiras vítimas. A maioria das produções conta a história dos criminosos. A Brasil Paralelo fez o oposto. Nessa trilogia produzida aí pela Brasil Paralelo, mostra a realidade das verdadeiras vítimas e daqueles que vivem o problema do crime diariamente. Aí tem uma série aí, uma trilogia, pessoal, que vocês podem acompanhar aí, chamada Entre Lobos, no aplicativo da Brasil Paralelo e também na plataforma dos assinantes aí também da Brasil Paralelo, tá? Como foi a morte de Marighella? Em 1969, os agentes do DOPS, Departamento de Operações Especiais, conseguiram emboscar o guerrilheiro. Foi descoberto pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury que Marighella mantinha contato com frades dominicanos em São Paulo. Alguns desses religiosos foram detidos e obrigados a marcar um encontro com o guerrilheiro na rua Alameda Casa Branca, no bairro Jardins. Na noite de 4 de novembro, Marighella se aproximou para encontrar os frades. Frade Ivo e Frade Fernando estavam no local marcado. Junto deles, os delegados do DOPS estavam escondidos num carro. Assim que Marighella surgiu, os agentes deram voz de prisão. Segundo o boletim de ocorrência, Marighella sacou uma arma e foi logo alvejado pelos agentes. Existem biógrafos que defendem que Marighella não estava armado. Existem três principais versões deste fato que são contadas. 1. Marighella portava um revólver Taurus calibre 32. 2. Marighella estava desarmado e foi alvejado sem motivo aparente. 3. Marighella portava cápsulas de cianeto de potássio que tentou tomar para suicidar-se. Independente do que portava, o terrorista Marighella, responsável por roubos, sequestros, torturas e assassinatos, foi morto com os tiros dos delegados do DOPS. Bye bye. É isso aí, pessoal. Continue me acompanhando nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Falou!